E hoje a gente vai falar sobre resultados indesejáveis. Aí me perguntaram assim, mas que resultado indesejável, né? O que é resultado indesejável? O resultado, você se prepara, ou você imagina, se programa para fazer algo na sua vida e você vai tomando determinadas ações ou então motivações que, de alguma forma, quando você pensa que já ou tentou ou falou com as pessoas corretas e tal, ainda assim você não consegue atingir. Então, ou então você tem uma programação, você tem um sonho, e quando você olha para trás por tudo que você passou e você fala, nossa, eu ainda estou tão longe desse lugar. Já passou tanto tempo e eu ainda estou aqui. Então, da onde que pode estar vindo isso, né? O que pode estar acontecendo em determinada área, né? Ou alguma situação específica? Tem pessoas que às vezes têm essa sensação em várias áreas da vida, mas pode ser que você tenha uma que é principal. Então, eu queria fazer um convite para vocês hoje. Primeiro convite. Eu convido vocês a pensar nesse momento, essa situação, essa que é principal. Porque às vezes a gente tem mais de um alvo, mas eu vou pedir para vocês se concentrarem em um alvo específico. Tá, eu não falo exatamente assim de coisas ou aquisições, mas eu falo de posições, talvez, aonde você gostaria de estar, né? Ou alguma coisa que você tenha passado, desejado durante muito tempo, e aí você hoje em dia se vê tão distante disso. Anota, por favor. Anota vê o que vem na sua mente e anota. Deixa guardadinho aí num cantinho. E aí eu vou perguntar para vocês, vou fazer algumas perguntas e vocês vão prestando atenção nesses itens para ver se tem alguma coisa. Qual é a sua resposta? Uma resposta sim ou não. Uma resposta direta. Você trabalha com o que você gosta hoje? Hoje, você desenvolve um trabalho em que você se sente realizado no que você está fazendo? Mesmo, não estou falando do resultado. Estou falando, eu gosto de fazer isso. Não atingiu o resultado. Não é nesse momento agora que a gente vai falar sobre isso. Mas, olha, eu trabalho com o que eu gosto. Ou, não, eu trabalho com outra coisa, eu gostaria de trabalhar com outras coisas. Então, vai anotando sim e não. A forma que você é tratado pela maioria das pessoas da sua volta condiz com o que você espera ser tratado? Outra pergunta. Você tem liberdade para ser realmente quem você é? Você se sente à vontade? Se a resposta se para mais de uma dessas perguntas você respondeu não, é com você que eu quero falar hoje. Porque tem alguma coisa aí que não está no caminho correto. Às vezes você tem não para uma ou outra, mas quando você atinge mais de uma, algo diz que está fora do prumo. Então eu vou aqui acompanhando com vocês, né? E eu vou propor já um outro exercício para a gente chegar realmente num diagnóstico do que pode estar acontecendo. Tá? E antes disso, desse outro exercício, eu vou falar o seguinte. Algumas coisas acontecem na nossa vida que talvez a gente não tenha percepção. E por mais que a gente não tenha controle ou percepção disso,
a gente tem reações conscientes ou inconscientes. E o que seriam isso, né? Eu estou falando sobre a alienação, tá? Quando você não percebe, principalmente quando você não percebe, a gente percebe que houve uma alienação. O que seria isso? Você tem movimentos ou reações que são, às vezes, diretas. Você simplesmente faz, como escovar o dente, né? Nesse caso, essa alienação de todo dia você acordar e ir direto escovar o dente, ou antes ou depois do café, independente de como é que você faz, você tem uma rotina, um ritual. Você aprendeu aquilo ali de alguma forma. Isso seria uma alienação que tem um favorecimento de você cuidar dos dentes, certo? Agora, tem hábitos que às vezes a gente faz, ou comportamentos, e pensamentos, principalmente pensamentos, que a gente faz sem pensar. Quase que um ato hipnótico. E normalmente, da onde é que vem, né? De que forma que a gente passa a ser alienado? Normalmente é através de uma reação de confiança. Você não fica alienado por uma pessoa que é estranha. Normalmente, a gente é alienado positivamente, né? Nesse caso da higiene, dos hábitos que favorecem o nosso bem-estar, é alguém de confiança que você se permite ser levado naquele momento. Pais, professores, um líder que da sua espiritualidade, né? Um padre, um pastor, ou alguém que conduz ali, você se entrega naquele quesito ali, você entrega a sua confiança para a pessoa. Você se permite aprender, por exemplo, por um professor. Então, essa alienação, normalmente ela vem de forma, é uma concessão que a gente dá, tá? E ela vai por admiração, ou através de pessoas, ou pode ser também por uma imposição, porque muitas das vezes não é pela admiração, pode ser imposição do meio que você está. E qual o problema da alienação, né? Se você deu um exemplo que é positivo. Quando você entra em ciclos que você não se questiona, que te fazem mal, você continua fazendo, você não consegue se distanciar disso, você até percebe em algum momento que você não deveria estar fazendo daquela forma, que você poderia fazer diferente. Então, são comportamentos que você não questiona, você simplesmente faz. Quando você vê, já fez. Então, ali está instalado, sim, uma alienação e que não é positivo para você. Quando você se arrepende, às vezes, do que você acabou acontecendo. Então, da onde que vem essa alienação que vai te prejudicar? Ela, na verdade, é uma omissão diante da sua vida, uma omissão em relação à gestão da sua vida. Me dá um exemplo, Ana. Por exemplo, quando a gente é menor, adolescente e tal, você prefere que alguém resolva as coisas para você, do que você ir buscar aquilo que é importante. Então, normalmente, a gente tem um monte de palavrinhas que a gente usa como escudo para não tomar a posse da gestão da nossa vida. Então, é nisso que a gente precisa se atentar. Então, como é que a gente resolve, como é que a gente pode lidar com isso, né? E quais são os itens que a gente aonde é que a gente percebe que tem alienação? Onde é que pode ter alienação? Então, é nesse momento agora que eu vou pedir para vocês para anotar algumas palavras,
tá? Vou convidar que eu vou precisar ler, que são uma listinha de palavras. Eu vou propor um exercício que vai diagnosticar como o cérebro está reagindo, ou está pensando, ou está se comportando. Eu vou falar várias palavras, uma listinha de palavras aqui, e que elas correspondem ou a comportamento ou a sentimentos. E eu vou pedir para vocês anotarem quais delas faz sentido para você, ou que você recai sobre ela. Então, vamos lá, olha só. Primeiro, sobre fofoca. Você tem hábito de se interessar por assuntos que, de repente, estão falando que não é da sua vida, não é de alguém que você conhece, do que a pessoa fez, de como que ela fez, pura e simplesmente por uma curiosidade? Se você tiver, pô, eu não queria ter isso, pô, mas eu acabo caindo nessa situação. Aí você anota. Se você tem, de repente, um hábito ou um comportamento de julgar, você, seja o que for, você fica julgando, você fica analisando a forma que a pessoa fez, o quando que ela fez, simplesmente porque você tem essa necessidade. Depois eu vou falando sobre cada uma dessas, tá? Outro comportamento que às vezes pode estar comum, a negatividade, né? Tudo que acontece ou as coisas que acontecem, você normalmente generaliza tudo. Isso aqui tudo tá ruim, né? Mas você não tá doente, você de repente tem um lar para você morar, um abrigo, você tem alimentação, pode não ser aquilo que você mais deseja ter, mas não tá tudo ruim. Então, coloca isso, se faz sentido para você. O hábito de reclamar. Sabe aqui mesmo? Você acontece alguma coisa ruim, né? É um pouco diferente da negatividade, né? O ato de reclamar. Você reclama daquilo, das coisas que aconteceram. Até às vezes uma coisa que parecia ser bom, você tem o hábito de repente ver aquilo, não, mas se fosse de uma outra maneira, podia ter sido bem melhor. Aconteceu uma coisa boa e de repente quando você percebe, você está reclamando e não está observando que aquilo foi algo positivo. Não é negatividade, é sobre reclamação. Se essa palavra fizer sentido para o seu hábito, você anota. Murmurar. Ana, qual a diferença sobre murmurar e reclamar? Reclamar é como se fosse um sentimento assim, uma sensação de inconformidade ali, né? Você está reclamando de uma situação, você está chamando, podia, mas não está assim. O murmúrio é você faz tudo que você vai fazer, ou então a maioria das coisas, né? Porque não é tudo nem nada, mas a maioria das coisas é, é cansativo, demora, você não tem ânimo, você faz, mas você dá aquela você acaba não atingindo o que você precisa, porque você está ali, tudo é muito pesado, tá? Outro comportamento, né? A desculpa. Você usa muito isso? Eu cheguei atrasado porque... não, eu só não fiz isso porque... Ou seja, todos os seus movimentos, aquilo que você não consegue, você tem um porquê. Né? Você acha uma desculpa ou justificativa, enfim. Outra questão, se não for você ou então alguém próximo a você, tá? De repente
esse comportamento pode não ser seu, mas talvez você conviva em locais que você perceba isso muito forte. Exagero. A questão do exagero, a pessoa ou vai fazer né, pessoas que são, mas minha família é muito farta, a gente tem, não, tem a fartura e tem o exagero, né? As coisas, você vai receber 5 pessoas, você faz comida para 8, 10 pessoas, né? Aí você fica ali e acaba indo para o lixo aquilo, ou tudo que a pessoa a maioria das coisas que a pessoa vai resolver, vai fazer, ela quando vai contar alguma coisa, ela é sempre a melhor de todas, ou então ela é a pior de todas, porque o exagero ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Então é o peso em tudo que se observa, em tudo que se comenta, a forma com que a pessoa faz as coisas, ou que falam com você de uma forma exagerada, né? Se você falou uma palavra, a pessoa entendeu daquilo de uma forma muito mais forte do que a intenção que você teve. Outro comportamento, amargura. Sabe, uma pessoa que vive, você tem a reclamação, você tem o murmúrio, mas você tem a amargura. Amargura é aquele sentimento de dor que você carrega durante, às vezes, muito tempo. Preocupação. Essa é mais difícil de falar, que não tem, né? Porque preocupação, hoje parece que o mundo é preocupação, né? Eu estou preocupado com isso, preocupado com aquilo, né? Isso é uma coisa que é difícil ter, de repente, alguém que não se preocupa com alguma coisa. A gente vai identificar direitinho o que significa cada coisa dessa. Vai anotando. Essa é pesada. Vou até olhar para vocês. Vício. Não, mas eu não tenho vício, não tenho vício de bebida, não tenho vício. Vício. Aquilo que você quer que você não quer fazer e você acaba fazendo. Ou então que você tem que fazer aquilo ali. Eu tenho que comer chocolate todo dia. Pelo menos um pedacinho. É só um pedacinho, mas é um vício. Eu tenho vício de ficar na televisão. Eu tenho vício, não consigo soltar o telefone se eu não der uma olhada. Vício de levantar, antes de levantar, dar uma olhadinha na rede social. E acaba você passando 20, 30, você perde tempo nisso. Vício. Anota aí. Outra questão. Se você percebe em você ou pessoas que estão ao seu redor, pessoas mais próximas, ambição. Ambição, ela é uma energia motivadora. Mas quando ela é exagerada, se você percebe isso em torno de você, ou você mesmo tem esse comportamento, esse pensamento, E a última, vitimismo. Você conhece alguém vitimista perto de você? Ou o seu espelho? O vitimismo é muito comum, é quase que não é como a preocupação, que eu acho que é mais geral, mas o vitimismo é muito forte. Quem não conhece pelo menos uma pessoa, mas eu estou querendo que vocês analisem e anotem as palavras para vocês, essa listinha, de você ter esse comportamento ou pessoas muito próximas a você terem isso, tá? Então é o seguinte, essa foi a última palavra. Eu já vou falar com vocês sobre cada sintoma desse, seja seu ou pessoa próxima a você, o que corresponde a esse sentimento ou a esse comportamento. Porque é o seguinte, a gente está falando sobre resultados indesejados, né? Por que eu não consigo atingir aquilo ali? E, às vezes, essas palavras podem ser só suas ou de alguém que está muito próximo a você,
E às vezes você não faz a relação disso, desse rol de palavras aqui, com o que você acaba vivenciando na sua estrada, seja na área profissional, seja na área sentimental, ou às vezes até mais de uma área da sua vida. Esses sentimentos, esses comportamentos, eles acabam impedindo você de chegar nos resultados que você deseja, ou no alvo que você se propôs. E aí eu vou falar o porquê de cada item desse, e eu quero que vocês mandem aqui no chat para mim se faz sentido. Tá? Olha, não precisa se identificar ou qual palavra que fez sentido ou não. Mas depois você vai falando, faz sentido. Eu não tenho, mas eu convivo com uma pessoa muito próxima, que corresponde, e essa relação eu percebo nessa pessoa ou eu percebo em mim. Não gostaria de ter, mas eu percebo. Porque é o seguinte, se você não identifica, todas essas palavras são toxinas, tá? Então, olha, a fofoca, o julgamento, a negatividade, a desculpa, o exagero, a amargura, o vício, a ambição e o vitimismo. Tudo isso são toxinas com que a gente se perde no caminhar da nossa vida. São coisas, são itens que acabam atrasando a nossa prosperidade. E prosperidade, eu não estou falando de prosperidade em relação à prosperidade financeira, mas pode ser uma prosperidade espiritual, pode ser uma mudança de carreira, pode ser uma modificação no entendimento de relacionamento com as pessoas. Poxa, eu vivo passando determinadas situações. Por que isso sempre está acontecendo comigo? Qual dessas palavras aqui é mais forte para você? Qual dessas que você anotou, se teve uma ou duas, qual delas é mais forte para você? Qual você cai mais fácil? Isso vai ser importante depois para você entender o porquê que está acontecendo isso. Talvez você possa perceber porque essas toxinas, né? É como o seu cérebro está funcionando. O que ele usa, de repente, para paralisar você? Então, olha, eu vou dar, por exemplo, a fofoca é o que representa, né? Que toxina é essa? Por que as pessoas que acabam caindo, né, constantemente em fofoca, do que ela está se distraindo? A fofoca é falar bem ou mal de uma pessoa que ela não teria coragem de falar pessoalmente. Então você vai lá, você sabe da história de uma pessoa, você fala, não, só vou te contar só para você saber. Ah, não, é só para você ver como é que é a pessoa. Mas por que você não chega para a pessoa direto e procura ajudar? Falando, olha só, essa e essa situação aqui me deixa confortável. É a sua maneira de ser? Você consegue modificar isso? Não. Então, você precisa ver se aquela pessoa é para estar no teu rol. Faz sentido para sua vida. O que você tem que aprender com ela? Mas o fato de você se ligar a outras pessoas para falar mal de uma pessoa que não está presente, isso diz mais sobre você do que a pessoa do que você está falando. É muito mais forte. Então, eu aprendi há pouco tempo com uma pessoa que ela fala, eu não falo de pessoas que não estejam presentes. Isso é um aprendizado. Porque às vezes a gente quer usar de qualquer artimanha, seja para falar bem ou para falar mal. Se tiver alguém ali que não concorda com você, vai sair uma palavra de discórdia em relação ao comportamento daquela pessoa. Ah, não, mas eu estou exemplificando. É difícil, eu entendo que é difícil. A gente tem que trabalhar, tem que ter consciência disso. Porque a toxina, se você não tem consciência que isso é uma coisa que você cai sempre, isso está fazendo você perder tempo, fazendo você perder direcionamento.
Da onde você quer chegar? Vamos lá, segunda. Julgar. Que toxina é essa, né? Quando eu tenho um hábito ou pessoas que estão próximas a mim de julgamento, o que significa? O julgamento é a tolice de não respeitar o mapa de mundo de uma pessoa. Ou seja, eu não respeito a maneira com que aquela pessoa pensa. Eu fico julgando o comportamento dela. Eu julgo a maneira dela reagir. E a gente, às vezes, quando usa o julgamento, a nossa balança ela é muito mais pesada para julgar o outro. Porque, não, eu não faria. Tudo bem, mas nessa área você já conseguiu ter um êxito. Né? Você está se sentindo melhor do que a outra pessoa. Mas você consegue falar que você é assim em todas as áreas da sua vida? Né? Então, o julgamento ele é leviano. Para outra pessoa? Não, para a gente. Porque a partir do momento que você está se preocupando com o mapa de mundo da outra pessoa, como é que está o seu? Como é que estão suas crenças? No que você está acreditando? No que você está conseguindo evoluir? Então, essa toxina do hábito de julgar ou está sendo julgado pela uma pessoa próxima de você, fica julgando você o tempo todo, ela está dando o veredito dela, de que isso está certo ou está errado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que mandaram mensagem. Deixa eu ver se eu preciso. Tá, eu não cheguei nesses ainda, mas vou falando aqui, depois vocês falam se faz sentido. A negatividade. O que significa que toxina a negatividade não é o que ela traz, é o porquê da pessoa, por que a pessoa usa a negatividade, que toxina é essa que tem dentro dela, que traz esse comportamento. É a diminuição da energia cerebral para cumprir o propósito. Ou seja, propósito aqui não é um propósito de vida, não só o propósito de vida, qualquer propósito. Eu quero ler um livro, né? Eu tenho eu tenho um monte de livro que eu preciso ler. Aí o que eu falo? Como é que eu trabalho? Como é que acontece isso? Ah, não tem tanto livro que eu quero ler, mas eu não começo nenhum porque eu não sei qual é a minha prioridade ali. Ou seja, é algo que é como se fosse um muro entre você e aquilo que você quer fazer. Ah, não, mas eu vou ter que escolher um livro, vou ter que. Nossa, não, estou cansada. Você vai trazendo tanta coisa. Você vai vendo mais o lado negativo de fazer aquilo e você acaba não achando nenhum único positivo para que você realmente faça. Então, essa toxina, ela te afasta da onde você quer chegar, do seu resultado, do resultado que você deseja. Reclamar. Reclamar é quando você reclama do comportamento de alguém ou do estado da sua vida, é você não ter benevolência, você não ter boa vontade de olhar as coisas que aconteceram. Ninguém quer passar por dificuldade. Ninguém quer passar, a gente quer atingir os objetivos sem trabalho nenhum. Né? A gente quer, como muitas pessoas falam, que caia do céu. Mesmo a gente sabendo que isso não é real. Né? Então, você não tem tolerância se a pessoa erra com você. Então, por exemplo, muitas das vezes a gente vê, né, em famílias, né, ou então as mães que têm tantos afazeres que reclamam da bagunça dos filhos, reclamam. Eu já ouvi falar assim de mães, não ouvi, mas eu presenciei já. Menino, você é mal educado. Ai, como é que pode você desse jeito? E aí, a primeira pergunta que eu me fiz, tá, mas se a criança é mal educada, quem que educou? Se os próprios pais estão falando isso. Então, é uma reclamação do comportamento do próprio filho. Ele tá reclamando do resultado.
E quem foi o gerador daquilo? Então, a gente precisa olhar o que a gente traz para a gente, né? Se a gente não está tendo o resultado que a gente quer, se a gente está reclamando das oportunidades que a gente tem, o que eu poderia ter feito? Eu estou reclamando de que eu não tenho oportunidade, o que eu poderia ter feito que eu tenho oportunidade que eu acabei não fazendo? Se tiver difícil de olhar para o seu ponto aqui, tenta procurar alguém. Se essa é uma das suas chaves, alguma toxina que seu cérebro acaba se ligando, atraindo pessoas assim, procura observar no outro como é que é essa questão da reclamação. Porque às vezes na gente é mais difícil. Murmurar, a arte de morrer sem alcançar o alvo. A arte de morrer sem alcançar o alvo. Ou seja, você reclama daquilo que você nem se propôs a fazer. A reclamação ela é sobre aquele fato. A murmuração é sobre o mesmo fato dele ser recorrente. Ah, eu não alcancei porque eu não tive instrução, eu não tive oportunidade. Eu não falo inglês hoje porque eu não pude pagar um curso de inglês. E as possibilidades que você poderia ter ido atrás, se isso realmente era seu alvo, era importante para você, era a coisa mais importante. A desculpa é uma mentira gourmet que nenhuma das partes acredita. Gente, a desculpa é a coisa mais comum que a gente usa. A gente dá desculpa para tudo. A gente dá desculpa para não começar a fazer o exercício. A gente dá desculpa para não começar uma dieta. A gente dá desculpa para não começar um curso novo. A gente dá desculpa para não arrumar um armário. Para várias coisas, a gente arruma desculpa. Então, assim, quando você fala, eu cheguei atrasado, né? Não, eu cheguei atrasado por causa do trânsito. O trânsito, normalmente, você sabe que vai ter o trânsito. Você fala aquilo para você se sentir melhor. Mas nem você e nem a pessoa para quem você deu a desculpa acredita nisso. Ou a pessoa que, por exemplo, tem. Seria, esse exemplo até seria mais na frente, seria o vício de comprar, né, no caso. Ah, não, mas eu só comprei esse porque estava na super promoção. Foi só por isso. Nem você acredita nisso, e nem para quem você está contando também acredita. Mas é uma desculpa que você arrumou para ficar bonitinho aquilo que você não conseguiu resistir. Essa é pesada. É muito comum, mas essa é uma das mais pesadas. O exagero. Acho que alguém falou aqui sobre exagero. Eu lembro de ter. Uhum. O exagero. Olha isso. É o fruto da insegurança e autoestima baixa. Quando você tem insegurança, né, e sua autoestima é baixa, você vai para o excesso. Para quê? Para que aquilo possa ser preenchido. Para que aquilo preencha de alguma forma, e aí você tem que ver aonde que você está exagerando. Você está bebendo demais, você está comendo demais, você está comprando demais, você está. Às vezes, até. Por exemplo, tem gente que tem exagero no exercício. Tem alguma coisa ali que está fora do lugar. Tem alguma insegurança ali que a pessoa não está conseguindo dar conta. A próxima, a amargura. Nossa, essa é terrível. Porque olha isso, a amargura é beber do veneno, desejando que o outro morra. Gente, olha o peso disso. A amargura é você querer beber um veneno, ou seja, é uma tristeza. Você bebe o veneno que você quer que o outro sinta, porque a pessoa fica amargurada ali, poxa, olha como eu sou triste, olha como é que o mundo é injusto comigo, aquele peso, né? Só de você já ir falando as coisas, você já sente aquela coisa mais
que é até difícil de você levantar para poder enfrentar isso. Então, é você tá tomando diariamente um copo de um veneno que você quer que o outro sinta. A preocupação, que é uma das coisas mais comuns, é a má utilização da sua imaginação. Por quê? Quando você se preocupa, né, você está usando a sua mente não para criar coisas com que você quer que aconteça. Por exemplo, você se preocupa tanto com pagar conta, ou você está preocupado com coisas que nem você não tem nem dados ainda para analisar se vai acontecer ou não. Você já está ocupado com aquilo que a gente não controla. Então, você não usa a sua imaginação para aquilo que você precisa. E você usa sua preocupação, sua imaginação para aquilo que você não quer. Então, quando você se preocupa, você está muito mais ligado naquilo que você não quer do que o que você quer. Então, isso é outra situação que te leva a um resultado indesejado. Vício. Alguém falou sobre vício aqui. Vício de comer e mandar, ter controle de tudo. Come sem ver. O vício, olha para quem escreveu o vício, deixa eu ver. Tem vício. Mais uma pessoa falando sobre vício, olha lá. O vício é uma fuga do estado emocional que danifica a sua autoimagem. O que é isso? Você tem por que você está recorrendo? Se for para comida, né? Por que você está recorrendo à comida? Você está fugindo de quê? Qual é a situação que você não está querendo encarar, que você não está querendo ver? E você acaba, eu boto para dentro porque quando eu faço isso eu não estou pensando. Alguém colocou aqui também que o vício de assistir Netflix, por exemplo, seriam as séries, né? É um vício bem comum hoje em dia, né? É um negócio que não existia antes e que, se você engata numa série ali, tem pessoas que não conseguem parar enquanto não acabar tudo. Eu confesso que eu comecei, quando eu vi que isso estava tomando meu tempo mais do que eu podia controlar, eu estava dirigindo, assistindo série. Eu falei, não pode, o negócio está me dominando. Ou seja, eu não estava mais pensando. O momento que eu usava, às vezes, para ouvir uma música, um louvor, para pensar sobre a minha vida, às vezes até para encontrar solução para alguma coisa, eu estava usando ali, sabe, desesperadamente por causa de uma série. E aí isso faz com que você use isso como uma fuga. Então, os vícios, eles podem procurar nas pessoas que vocês conhecem. Se você não consegue olhar para o seu, olha para alguém que você identifica que tem um vício. Ela está fugindo de quê? Qual é a fuga que está acontecendo ali? E eu pergunto para você agora: você tem um vício? Qual é a sua fuga? O que você não quer ver? Qual a sua imagem que você não quer entender que está acontecendo? Se tiver algum insight, anota, porque isso é importante para você pensar e trabalhar em cima disso. E se alguém precisar de ajuda, depois pode chamar lá no direct e falar: eu preciso falar com a Ana, eu tenho isso aqui, identifiquei, eu preciso de ajuda nisso. Eu estou aqui, tá, gente? Não precisa ter evento, não precisa ter nada, a gente conversa e a gente... Porque são coisas que precisam ser eliminadas. Eu falei sobre a ambição, né? Quando você tem a toxina também da ambição, quando aquilo é muito forte. Não é uma ambição que todos esses aqui, né? Acho que exceto o julgamento e fofoca, negatividade, desculpa, aquelas que são realmente mais negativas, mas, por exemplo, ambição, né? Em determinado grau, ele é bom, né? Mas quando ela vai para aquilo que vai fora do comum, é trocar pessoas por coisas. Porque a ambição é boa, desde que você não prejudique as pessoas que estão em volta, ou que estão ali no seu caminho. Quando é que ela passa a ser muito ruim? Quando você vai passando por cima das pessoas. Não importa o que seja, não importa o que aconteça, eu tenho que alcançar meu objetivo. Então, assim, muitas das vezes você fala, a pessoa é muito ambiciosa e nem por isso ela consegue achar o resultado que ela quer. Ela está sempre procurando, ela é super ambiciosa, mas ela ainda não chegou. E não chegou por quê?
porque ela está passando por cima de pessoas. Talvez você conheça pessoas que estão fazendo isso com você. Talvez você esteja passando por isso e talvez você não entenda. Essa pessoa, ela está trocando pessoas por coisas. O que ela almeja, o que ela quer é mais importante do que quem está em volta dela. Qual a grande questão da ambição nesse caso? É que quando às vezes a pessoa atinge, né, seja qual for a forma que ela chega a isso, quando ela atinge, ela chega no lugar que ela queria, mas todo o entorno foi destruído. Então ela alcançou o que ela queria e todo o entorno ela não tem mais. Isso é bem sério. A última, né, o vitimismo. O que significa a necessidade do vitimismo, né? Aonde que ele pega a gente? Aonde que a gente fica no estado meio inebriado pelo vitimismo, né? Que você, a pessoa é vítima, ela sempre fala desse jeito, tudo para ela, todo mundo faz tudo com ela, né? Sempre é comigo, sempre me botam para fora, sempre me deixam de lado, sempre várias coisas. É assumir a culpa dos outros e se diminuir em todas as circunstâncias. A pessoa que se sente preterida por qualquer situação, ela está com uma questão muito séria de autoimagem. Ela se coloca abaixo de tudo. E como... então, você vê o seguinte, todas essas toxinas, elas impedem você de chegar onde você quer, de uma forma ou de outra. Então, tratando isso aqui, você começa a ver se isso faz sentido. Deixa eu perguntar aqui para o pessoal, agora a gente já falou de todas as características. Quem anotou qual é a toxina que mais tocou vocês, quando teve a significação ali, fez sentido? O que isso está ligado? Responde aqui para mim na mensagem. Deixa eu ver. O vício de comer e mandar, ter controle de tudo, como sem vitimismo. Creio que na infância, quando choramos, temos atenção. Temos um pouco e conheço pessoas à minha volta. Normalmente, quando tem pessoas à sua volta, sim. A pessoa está falando que sim, fez sentido. O vitimismo é um pouco diferente, tá? Esse vitimismo de quando a gente é criança, a gente chora quando tem atenção. Isso eu não viria como um vitimismo, mas, por exemplo, o vitimismo, no caso, é você ter sempre um algoz, sabe? É sempre alguém que atrapalhou a sua caminhada, a sua estrada. Eu não faço isso porque, sei lá, o meu pai, ou minha mãe, ou minha família nunca consegue chegar a isso. Então, Ana, mas por que você falou sobre essas palavras, sobre esses ritmos? Porque se você tem isso próximo a você... tem outra mensagem aqui. Preocupação, pois eu quero ter o controle de tudo. A preocupação é querer ter controle de tudo, isso é verdade. E a pessoa está dando um depoimento que há pouco tempo, né, aprendeu que não dá para ter controle, né? Que Deus é de Deus, não nosso, né? Esse controle, é isso mesmo. Então, assim, por que é importante a gente identificar? Porque se você está rendido ali a qualquer toxina dessa, você entra nesse ciclo quase de alienação, sabe? Aquilo que eu estava falando sobre alienação, de alguma forma aquilo entrou dentro de você e você fica meio agindo imediatamente. Você não para pensar e analisar o porquê que eu estou tendo, de repente, o vício de comer. Né? Ou então, por que eu estou tendo vício de... falando sobre comer um pouquinho a mais, é quando isso chega para a área do exagero. Né? O vício de assistir, de repente, séries ou televisão, ou mesmo curso. Né? Tem gente que está ali com um monte de coisa para fazer, ou então eu me vi nesse momento. Eu falei, não compro mais um curso.
porque tudo você acha interessante. Então, o vício também de adquirir conhecimento. O que é isso? Tem alguma coisa que você não está querendo olhar para dentro. E isso vai desviar o seu real motivo, aquilo que está impedindo você de chegar onde você quer. Não, mas eu preciso me atualizar em relação aos conhecimentos, preciso adquirir. Tá, mas se você não aprende e não aplica aquilo ali, para que você quer conhecimento sem aplicar? Né? Então, essa toxina vai impedir você de chegar onde você quer, seja em qualquer área da sua vida. Então, assim, os resultados, às vezes, essas toxinas aí, tem uma outra situação. Elas afastam pessoas boas que poderiam te ajudar a chegar onde você quer. Porque a pessoa que não está com isso, ou não tem esse sentimento, o comportamento tóxico, ela não consegue mais conviver. Ela não consegue lidar mais com isso, ela não perde mais tempo com isso. Então, não faz sentido. Então, como que você vai chegar em resultados que você deseja, né, aonde você quer chegar, se você não está... Aí você pode falar no comportamento, no sentimento, ou na frequência, ou na vibração de quem já conseguiu. Porque a maneira mais fácil de você chegar aonde você quer é você observar e falar, olha, quem é bom nisso? Eu estou precisando disso. Quem é bom nisso? Aí você tem o nome da pessoa ali. Como é que ela faz isso? Então, você observa o comportamento, você repete aquilo ali e, de alguma maneira, se não é aquela pessoa, se ela está muito em cima, chega numa intermediária. Porque senão você coloca, às vezes, também o seu alvo tão alto que fica cada vez mais difícil de você atingir. Então, você acaba, muitas das vezes, desistindo de sonhos seus. Porque você pode pensar que é impossível lidar com um sentimento ou com um comportamento que você está acostumado. Ana, como é que eu faço para poder limpar isso? Né? Como é que eu paro de, por exemplo, vou pegar aqui da desculpa. Começa, qual é o problema da desculpa? É uma mentira gourmet que nenhuma das partes acredita. Então, por exemplo, peguei uma aqui que me chamou mais atenção. Como é que faz, então, para enfrentar essa toxina? Se você tem mania de ficar dando desculpa para tudo que você faz, você faz isso, eu não faço por causa daquilo, eu não faço por causa de várias coisas, elimina a desculpa. O que é ser direto? Você chegou atrasado, né? O exemplo que eu dei de chegar atrasado em algum lugar por causa de trânsito. Olha, obrigado por você ter me esperado. E eu não cheguei antes porque eu não saí antes. Não é uma desculpa, é uma realidade. E nisso você vai começar a enfrentar o porquê que você não saiu antes. Você começa a se perguntar o porquê que você não saiu antes. Vou pegar outro exemplo aqui para ver como é que a gente combate isso. Por exemplo, o exagero. O exagero é o fruto da insegurança e da autoestima baixa. Ou seja, se eu estou exagerando em determinada situação, ou comprando demais, ou comendo demais, eu tenho que falar, não, calma, eu vou me propor a comer isso aqui. Eu não preciso comer mais do que isso. Isso é suficiente para eu ter aquele horário de almoço, ou então você repartir mais vezes, né? No início tudo é difícil, mas você tem como enfrentar isso. É você diminuir completamente? Não. Por que muitas dietas às vezes não dão certo? Porque a pessoa quer romper de um dia para o outro. E isso, o que resolve, por exemplo, de você... cadê o exagero? O que resolve na sua insegurança? Porque para você se sentir confortável, então, por exemplo, você está ansioso, você está com medo, aí você exagera para o lado da alimentação, né? Para e pensa, por que eu vou comer mais? Por que eu estou exagerando na comida?
é porque amanhã eu vou fazer um exame e eu estou preocupada isso pode me levar a um diagnóstico muito ruim, tá? Mas tudo que você puder comer no mundo não vai mudar o resultado do seu exame, ou vai? Muda a circunstância? É só uma forma de você não estar conseguindo lidar com a sua insegurança, né? Você está inseguro, com medo, não, eu estou querendo comer mais porque eu estou com medo, eu não preciso comer. Começa a substituir, parece uma bobagem isso, mas começa a substituir. Em vez de eu comer, eu vou tomar um copo d'água. Porque você vai se hidratando. Você olha e fala, não preciso comer novamente. Eu já comi o suficiente. Daqui para frente é exagero. Procura se perguntar qual é a insegurança que você não está sabendo lidar naquele momento. Testa isso para ver se vai funcionar. Vamos ver se eu pego uma outra. Por exemplo, o julgamento, que é uma coisa muito forte. Por quê? Quando a gente, quando a gente julga muito, é porque a gente não julga só o outro, a gente julga nós mesmos. Então, quando o julgamento está aqui, é uma tolice de não respeitar o mapa de mundo de uma pessoa. Eu vou usar um exemplo muito comum, né? Meus pais não me deram, não foram carinhosos, não, eles podiam ter feito diferente comigo. Eu não tive carinho, né, dos pais, ou seja a situação que for. Estou dando um exemplo aqui muito básico, né? Mas se você sente essa falta, qual é o julgamento? Primeiro, que eles não quiseram te dar isso, né? E será que eles não quiseram? Porque nessas pessoas que eu já conversei, que a gente já teve momentos aqui de desbloqueio, né? Não aqui diretamente, mas pessoalmente, a maioria das vezes as pessoas, aquilo que mais fazia a pessoa sofrer, ela estava assim cobrando um comportamento que a pessoa não tinha como dar. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, não tem como você pegar uma árvore e escolher a fruta que você quer na árvore. Você escolhe a árvore para ver qual o fruto que ela pode dar, né? Você pega a folhinha lá, esse aqui é um limoeiro, tem cheiro de limão. Ele não vai dar laranja. Mas ele só dá. Nossa, esse negócio é azedo, é ácido. Não tem, nossa, não vem uma fruta dessa aqui que é doce. Você está pedindo fruta doce para um limoeiro. Não tem como. A pessoa não consegue, nem que ela consiga, a não ser que ela queira se transformar. E aí eu vou usar a árvore de novo, porque você pode fazer um enxerto, né? E aí o cruzamento daquilo tem um novo fruto. Mas ele sozinho se transformar em outro fruto, aquela árvore passar a dar outro fruto sem ter nenhuma intervenção, impossível. Então, essas situações dessas toxinas, né, e por que a gente não alcança esses resultados, é que a gente fica completamente... a gente é levado por esses pensamentos, esses comportamentos de forma repetida. E a gente não para pensar o porquê. A gente só acha que assim, não deu certo, porque não era para dar, porque Deus não quis. Não dá para colocar nessa decisão coisas que Deus quer ou que não quer quando depende da gente. Se não tiver nosso caminho, pode realmente não acontecer. Agora, não quer dizer que o que não está acontecendo não é porque Deus não queira. É que talvez você não tenha conseguido atingir o que é necessário para aquilo. Você não tem um fruto, ou um broto, ou uma erva, alguma coisa, se você não plantar.
Se você não plantou, alguém antes de você não plantou, não nasce. E muitas das vezes você tem que replantar. Às vezes você planta a primeira vez, não deu certo, você planta a segunda vez, não deu certo. Às vezes você tem que trocar a semente. Ah, essa semente aqui, olha, nessa terra aqui não dá. Mas você só vai conseguir essa resposta se você começar a combater essa. E, assim, tem várias outras toxinas, tá? Eu elenquei aqui umas 12. Até depois, se você quiser saber a média, né? Você vê quantos pontos você dá para cada toxina dessa. E aí você divide pelo número de toxinas, você vai ver qual é a média. O quanto dá uma nota de 1 a 10. E depois você divide pelo número de coisas que você anotou e você vai ver qual a média que você está. Então, se elas são muito fortes, é muito provável que você esteja muito longe do objetivo que você quer. Então, se alguém precisar, se alguém quiser, agora eu vou abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta, deu para entender? Fez sentido para vocês esses impedimentos, né? A forma com que a gente acaba se comportando ou sentindo, fez sentido para vocês do que pode estar impedindo de vocês fazer aquilo que você mais quer na sua vida? Porque às vezes a gente se propõe a fazer certas coisas, mas a gente nem quer. E aí tá tudo bem. E aí você tem que ir tirando certas coisas e falar, lembra o negócio da desculpa? É uma mentirinha gourmet. Ah, não, eu não faço por causa disso, eu não faço por causa daquilo, eu não faço. Não, às vezes você não faz porque você não quer. Não é aquilo que você quer. Você acaba, não, eu quero, sei lá, tipo, eu nunca abri meu Instagram e hoje eu tô aqui, ó, falando com um monte de gente, porque nunca quis esse negócio, eu não queria, não adianta, da minha profissão, não faço divulgação, eu não quero. Agora, quando fala assim, vamos lá para ajudar pessoas, tô aqui, ó. Aí eu acho, sabe qual é a desculpa que eu usava? Aí eu tenho vergonha. Ah, não, eu não consigo falar com as pessoas. Foi mudar o motivo, foi mudar a motivação para eu estar aqui, gente, falando. Quem sou eu aqui na fila do pão? Desse monte de uma mulherada aí que está super capacitada, é palestrante, tem vários cursos. Eu não tenho curso de palestra. Eu estou aqui, ó, na maior do lugar para entender aonde eu queria chegar e a clareza que hoje eu tenho. Poxa, eu sempre, eu não consigo fazer live, eu não consigo abrir o Instagram. Tá lá, se você for no meu Instagram mesmo, que é Ana Flávia, Ana com 2 N, Ana Flávia Eufrásio, eu nem sei direito falar isso, gente, mas tá lá, não vai ter nada. Eu fiz 4 livezinhos de provérbios e tá tudo bem, não divulgo trabalho, não divulgo, faço um monte de projeto sou arquiteta, né? Eu faço projeto de interiores e amo fazer isso. Mas não queria divulgar nada. Aí eu falava, não, porque eu não consigo, eu não tenho jeito para live, eu não tenho jeito para fazer stories, eu não tenho jeito para nada disso. E agora, ó, me pediram, não, tem que fazer para chamar as pessoas, tem que avisar que vai começar. Tá aqui, ó, fui lá, fiz sem sofrimento. Pronto, é só para avisar. Tá aqui, ó. Foi, entendeu? Então, quando você está numa situação que para você, aquilo você não usa desculpa nenhuma lá, preparei, ó, minha palhinha aqui, o estudo que eu fiz antes, porque eu preciso fazer para que eu consiga ter resposta e dar algum tipo de resultado para alguém. Se pelo menos para alguém que está aqui ao vivo ou que vai assistir isso aqui depois, se ligar alguma chavinha que seja, e não precisa ser hoje, pode ser o dia que você estiver assistindo isso. Manda lá uma mensagem, lá no Instagram do Zoe, eu vou receber a mensagem. Ou então manda lá no meu, Ana Flávia Frásio, e que a gente vai conversar. E a gente vai, não consegui identificar, eu tenho um problema muito sério com isso aqui, eu preciso de ajuda.
para ver por que eu não estou evoluindo nisso. Pode me chamar, pode me chamar. Deixa eu ver, tem alguém mandou mensagem aqui. Sim, faz sentido. Ah, tá. Não está conseguindo abrir o áudio. É um desafio refletir sobre as. Olha, não é só sobre falhas, porque a falha é quando um erro é recorrente. Quando a gente erra sempre na mesma coisa, isso é uma falha. A gente já tem consciência, a gente já sabe o porquê que a gente faz e a gente erra novamente. Isso sim é uma falha. Mas se não são erros. E errar não é um problema. A gente pode errar. Eu posso falar uma palavra errada aqui. Eu posso não conseguir consertar a maneira que eu falo uma palavra ali naquele momento, mas em outro momento eu vou treinar para que isso não aconteça de novo. Agora a falha é quando a gente cai no mesmo erro. Isso sim é um problema, porque a questão de errar sempre na mesma coisa, aí passa a ser toxina, passa a ser um hábito, que é um outro nível de falha, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Tem uma mensagem aqui que é no particular. Só um minutinho para ver se eu consigo falar, compartilhar com vocês. Senão depois a gente vai falar em separado. Tá, depois a gente fala. Não tem problema. A gente fala depois, depois que a gente acabar aqui, depois pode me chamar lá no particular que a gente conversa um pouquinho. Tem um papelzinho que eu usei para marcar aqui minha página e vou compartilhar com vocês. Ó. Faça o que é certo, não o que é fácil. Isso aqui fica na frente do meu computador lá. E outro dia eu fui vendo que tinha uns 3 papeizinhos desses. Porque fazer o certo é difícil. Não é o fácil, não. Não é o mais fácil. Mas nunca vai ser fácil se a gente não se colocar a repetir isso. É engraçado que nossos erros, às vezes, são muito fáceis da gente ficar repetindo, né? Da gente falhar. Porque a gente vai fazendo sem consciência. A gente vai fazendo sem consciência. Então, anota para você, bota num cantinho aí, deixa esse lembrete. Essa frase é muito, muito boa. Eu fico com ela ali direto no local que eu trabalho. Faça o que é certo, não o que é fácil. A todo momento a gente tem que ficar escolhendo, né? E se a gente quer chegar no objetivo, se a gente quer ter um resultado que a gente espera, que a gente almeja, estar no lugar que a gente quer, fazendo o que a gente gosta e tendo o resultado disso, não é fazendo o que é fácil, né? O que é fácil para você hoje fazer? Preste atenção, porque às vezes está exatamente aí o que você tem que abandonar para poder fazer o que é certo, que é o que vai te levar a chegar a outro nível, onde você quer estar. Gente, olha, foi uma delícia aqui. Eu vi os recadinhos, foi ótimo. Eu amei estar passando isso aqui para vocês. Eu vou falando e vou também internalizando, vou aprendendo junto com vocês e estou aqui à disposição para falar com você no melhor momento. E lembra, a gente está preparando, né, a gente está fazendo esses encontros que são gratuitos. A gente está aqui para
para atender pessoas, para trocar ideia, trocar informações. E nós vamos ter um evento que é presencial. Nesse evento, a gente está bolando várias coisas que são muito bacanas, porque são atendimentos que a gente vai fazer de forma presencial, que às vezes não dá para fazer aqui no online, tá? A gente, eu não escondi nada, tá? Então, assim, não vou aprofundar isso. Não vou aprofundar nada lá no presencial. Sobre isso aqui, são coisas que a pessoa precisa lidar. E muitas das vezes, o que o evento presencial pode proporcionar? É realmente, às vezes, ali uma escuta, uma fala, uma pergunta que vai surgir, e às vezes uma situação que a pessoa está impedindo ela de chegar onde ela quer, a gente consegue fazer um destrave emocional que vai mudar o resultado dela, a percepção de quem ela é, aonde ela consegue chegar, aquilo que Deus tocou no seu coração. Porque se um dia você se viu em algum lugar e você não está chegando, isso está impedindo de você chegar na plenitude que Deus quer que você tenha. Porque o que Deus deseja para a gente é o Éden. Se tem um sofrimento ali, não é desejo dele, é resistência nossa. Nós que estamos resistindo. Então, o meu convite para o Zoe venha descobrir quais são as toxinas, né, que você tem alimentado, que estão impedindo você de chegar com Deus, porque Ele sempre quer o melhor, sempre quer o melhor. Eu deixo essa palavra para vocês hoje, com muita alegria no coração, e que possa de alguma maneira fazer sentido para vocês durante a semana. Um beijo grande. Na quinta-feira eu volto e nós vamos falar sobre o alvo, ou seja, sobre como você se aproxima mais do centro da sua vontade. Como é que a gente pode chegar melhor? Amanhã vai ter a live com a Tati e vai falar, o assunto vai ser qual a sua essência. Eu vou estar lá assistindo. E vocês? Prestem atenção, gente, tem ensinamentos aqui maravilhosos que estão sendo dados aqui. A gente está doando nosso tempo, nosso amor aqui, para que você faça a sua vida melhor. Um beijo, fiquem com Deus.